Bom, vamos lá, rapaziada. Homem-Aranha 4, Homem-Aranha Um Novo Dia foi oficialmente anunciado pela Sony, inclusive com data. O filme lança dia 30 de julho de 2026 nos cinemas, ou seja, a gente tá mais ou menos aí um aninho e alguma coisa, né, do lançamento de Homem-Aranha 4. E a Sony também confirmou o lançamento de Homem-Aranha Além do Aranhaverso, o Aranhaverso 3. Pelo amor de Deus, há quanto tempo que a Sony não fala absolutamente nada de Aranhaverso e agora eles confirmaram a data de lançamento do filme. 3 de junho de 2027, então, aparentemente, né, se eles não adiarem de novo, a gente vai assistir Aranhaverso 3. Esse é um daqueles raros dias em que é bom demais ser fã de Homem-Aranha, que a Sony realmente entrega pra gente o que a gente tá esperando. Então vamos falar um pouquinho aqui de tudo que foi confirmado e de alguns rumores, algumas coisinhas que já vazaram a respeito tanto do Homem-Aranha 4 quanto do Aranhaverso 3. Vamos lá. Primeiramente, Homem-Aranha Um Novo Dia, né? A gente tem essa quebra de padrão, finalmente, desses títulos do filme com casa, né? É sempre longe de casa, sem volta pra casa, de volta ao lar. Agora a gente tem essa quebra com Homem-Aranha Um Novo Dia. E eu não sei vocês, mas eu achei essa logo linda, linda. O nome do filme é muito legal, ele indica uma sequência mesmo nesse reboot, né, que a Marvel vai ter que dar no Homem-Aranha, querendo ou não. No último filme a gente foi deixado meio que nesse cliffhanger, todo mundo esquece que o Peter Parker é o Homem-Aranha. O filme meio que dá a entender que agora a gente vai ter uma nova fase, né, que o Homem-Aranha vai realmente renascer ali em comparação com o Peter Parker, né? O Peter Parker foi meio que deixado de lado e agora ele vai assumir totalmente o manto de Homem-Aranha sem nenhum tipo de amarra. A Tia May acabou morrendo no filme, ele não tem mais os amigos dele, que não lembram quem ele é, ele não tem mais esse apego com os Vingadores, que também não lembram quem ele é, em grande maioria. Eu acho que o Doutor Estranho provavelmente deve se lembrar ainda, mas em grande maioria ninguém lembra. Tanto que, eu tava vendo aqui, ó, a própria Sony, no roteiro, no script de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, eles escrevem isso daqui, ó. Essas são a última frase do filme. Liberto de ter que conciliar duas vidas, Peter Parker não existe mais, mas o Homem-Aranha continua. Ou seja, a própria Sony confirma tudo isso que a gente tá falando aqui, que agora é basicamente um recomeço pro Peter Parker. E esse nome do filme, Um Novo Dia, também deixa isso mais claro ainda. A propósito, um negócio que eu tava reparando aqui é que esse logo do Homem-Aranha é basicamente daquela mesma fonte que a gente costuma ver, por exemplo, nessas festas de aniversário, né, do Homem-Aranha. Sempre tem esse design do Homem-Aranha com essa logo. E eles usaram uma logo bem parecida, né, cara? Uma fonte bem parecida ali pro nome do filme. Aqui, ó, aqui tá mais um exemplo, cara. Impressionante, velho. Bem que quando eu bati o olho, eu falei, caramba, cara, tem alguma coisa familiar nisso aqui. Isso aqui me lembra alguma coisa, tá ligado? E bom, esses anúncios todos, eles rolaram na CinemaCon, né, que é um evento que tá rolando. É um dos grandes eventos, né, do cinema que tem todo ano. A Sony subiu no palco ontem e ela trouxe novidades sobre o próximo filme do Homem-Aranha e sobre o próximo filme do Aranhaverso. E na CinemaCon, quem subiu no palco pra falar a respeito do filme foi o próprio diretor, né? O Destin Daniel Cretton, que é o cara que dirigiu o filme do Shang-Chi também. E esse diretor, velho, ele ganhou o aval da Marvel praticamente, né? Uma porque ele fez um trabalho muito bom no filme do Shang-Chi. É tipo assim, cara, o filme do Shang-Chi é um filme completamente descartável quando você vê do ponto de vista do universo da Marvel como um todo, mas é um filme extremamente bem executado, cara. Eu gosto muito do filme do Shang-Chi, eu revi ele recentemente, inclusive. E, cara, é impressionante como esse filme é legal, velho. Tem, assim, as cenas de batalha do filme, os combates são muito legais, cara. Tem muito dessa inspiração oriental mesmo, né? Do cinema oriental. A gente tem vários exemplos com o Bruce Lee, com o Jackie Chan, né? Que fizeram muito sucesso nesse gênero, né? Dessas coreografias de luta do cinema oriental. E ele trouxe muito disso pro filme do Shang-Chi, trouxe muito disso pro universo da Marvel. Sendo bem sincero, eu mal posso esperar pelo que esse cara vai trazer pra esse filme do Homem-Aranha. Eu acho que essa foi uma das melhores decisões que eles tomaram de mudar os diretores dessa próxima fase do Homem-Aranha, dessa próxima trilogia. Provavelmente vai acabar se tornando uma trilogia, né? Eu acho que é interessante, assim, eu acho que o trabalho do Jon Watts com o Homem-Aranha, ele meio que acabou, finalizou no último filme e tá bom, já foi mais do que suficiente. Dá pra sentir um pouco do lado pessoal do Jon Watts na primeira trilogia do Homem-Aranha aqui no universo da Marvel, mas eu acho que pro personagem, o Homem-Aranha precisa de algo a mais, de algo diferente, sabe? Eu acho que os outros diretores, por exemplo, o Sam Raimi na primeira trilogia do Tobey Maguire, ele era muito característica a forma como ele lidava com o personagem, e eu sou suspeito pra falar, porque eu sou apaixonado pela trilogia do Tobey Maguire, e eu acho que a direção do Sam Raimi é um negócio inacreditável, assim. Eu acho que esse cara, ele não só construiu o melhor Homem-Aranha que a gente já teve, como ele também mudou o cinema, principalmente o cinema de super-heróis, pra sempre. Não tem como você olhar os primeiros filmes do Sam Raimi, os primeiros Homens-Aranha, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, e não sentir o quanto esses filmes influenciaram tudo que a gente tem hoje. Se hoje a gente tem o universo da Marvel, se a gente tem o universo da DC, se a gente tem, sei lá, os melhores filmes, sei lá, o Batman do Robert Pattinson, se tem o Superman, se tem Vingadores Ultimato, provavelmente nada disso existiria se não fosse o que o Sam Raimi fez lá na trilogia do Tobey Maguire. Assim, eu posso estar maluco no que eu tô falando, mas eu sinto um pouco dessa vibe nesse diretor de Homem-Aranha 4. Ele já deu algumas declarações a respeito do que ele espera fazer, né, com esse personagem no próximo filme. Ele disse o seguinte: há algo sobre esse personagem, sua humanidade imperfeita e confusa,
dizer que é uma honra estar no palco é um eufemismo. E ele também disse isso daqui, cara, isso daqui me deu uma esperança absurda, assim. Estou gastando meu tempo explorando estágios desse personagem incrível com uma equipe dos artistas mais incríveis do mundo. Estamos todos diariamente surtando sobre o traje com o web swing, como criar um evento, uma história emocionante e um passeio que realmente não vimos antes. Eu também vi uma outra galera que tava na CinemaCon dizendo que ele mencionou em algum momento no palco que o filho dele é muito fã do Homem-Aranha e foi uma grande influência pra ele decidir pegar esse projeto, abraçar esse projeto e construir algo em torno desse personagem. E, velho, se esse cara queria a simpatia de quem é fã do Homem-Aranha, ele conquistou, velho. Porque é exatamente isso. Eu não sei vocês, rapaziada, mas o que eu vejo pro Homem-Aranha é isso, cara. O que eu gostaria de ver do Homem-Aranha nessa nova fase é isso, sabe? Eu quero ver um negócio diferente, sabe? Eu não quero ver um reaproveitamento de tudo que já fizeram antes, sabe? Tudo bem que é muito legal você ter multiverso, você ter aranhaverso, você ter o Tobey Maguire, você ter possivelmente um aranhaverso nos moldes da animação adaptada pro live action, por exemplo, dos vilões dos outros filmes, né? Dos filmes do Andrew Garfield e do Tobey Maguire. Mas eu quero um negócio diferente, sabe, cara? Eu quero sim aspectos técnicos, principalmente dos filmes anteriores. Por exemplo, o web swing dos filmes do Andrew Garfield, cara, aquelas cenas, assim, a abertura de Espetacular Homem-Aranha 2, cara, o web swing que rola naquela parte, cara, essa abertura, assim, é uma das coisas mais espetaculares que já fizeram, bicho. Isso aqui é absurdo, cara, e eu não consigo entender por que a Marvel, com tanto recurso que tem hoje, com tanta capacidade que tem, não consegue entregar um bagulho desse, sabe? É inacreditável, cara. Olha isso, mano, é tipo assim, cara, eu não consigo entender, bicho. Olha isso daqui, os caras faziam isso daqui com muito menos recurso, com muito menos capacidade, sabe? Pra ficar mais ridículo ainda, vamos pegar aqui o Homem-Aranha 2, por exemplo. Cara, olha o que os caras faziam nessa época, bicho. Isso aqui, cara, isso daqui é um filme de 2004. Você tá entendendo? Tipo assim, a física do Homem-Aranha no web swing não é a melhor de todas, mas olha a qualidade disso, cara. Olha o nível de criatividade, da transição que os caras fazem, bicho. Aqui, ó, o diretor também disse o seguinte, ó. A primeira palavra do meu filho de 1 ano foi Homem-Aranha. Há algo sobre esse personagem, sua humanidade imperfeita e confusa. Dizer que é uma honra estar no palco é um eufemismo. Então, cara, eu tenho muita esperança que pelo menos nessa parte, esse filme ele tá em boas mãos. Eu espero tá certo, né? Eu espero que eles realmente consigam entregar um negócio diferente, mas sendo um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão. Tem vários problemas que esse filme encontra, principalmente pra quem, assim como eu, deseja um filme do Homem-Aranha mais pé no chão. Primeiramente, esse filme vai ser lançado em 2026, como foi dito, em julho, e ele vai sair numa janela bem no meio entre Vingadores Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Então a chance desse filme ser sobre multiverso, ela é gigantesca. Apesar de ter sim vários rumores que eu já vi, de gente falando que talvez o Homem-Aranha do Tom Holland, ele não seja tão primordial assim, ele não seja tão essencial no primeiro filme dos Vingadores agora, né, no Vingadores Doomsday. E tem boatos de que o filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 4, vai se passar ali em paralelo com os eventos do Vingadores Doomsday. Ou seja, o Homem-Aranha, ele não vai aparecer tanto no Vingadores Doomsday. Isso se aparecer, porque eu já vi gente falando até que talvez ele nem apareça, ele só integre o time lá pro final do filme. Eu acho isso um pouco improvável, tá? Eu acho mais provável que o Homem-Aranha, assim como os primeiros vazamentos estavam dizendo, né, que ele seja, assim, parte essencial do filme. Lógico que tem a possibilidade deles mudarem isso também, porque o Tom Holland tá com uma agenda absurdamente apertada ultimamente. Ele tá gravando o filme do Christopher Nolan, né, o Odisseia, ele vai gravar o Homem-Aranha 4 e parece que também algumas cenas pro Vingadores Doomsday, né? Isso de acordo com rumores, né? Lógico. Eu acho que seria um pouco estranho a Marvel decidir lançar um quarto filme do Homem-Aranha bem no meio dessa janela se o filme não fosse tratar de nada de multiverso, sabe? Eu acho isso meio estranho. Pode ser uma estratégia financeira também, porque veja só, eu me lembro muito bem que durante essa janela entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, se eu não me engano, saiu o filme da Capitã Marvel no meio disso, e eu acho que saiu, não lembro se foi o filme do Homem-Formiga, cara. Eu lembro que teve uns 2 filmes muito escrotos da Marvel que saíram nesse período, e eles fizeram $1 bilhão de bilheteria só por sair nesse meio de janela entre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Então, não que assim seja muito difícil da Marvel e a Sony fazer $1 bilhão de bilheteria com o filme do Homem-Aranha, né? Mas eles colocando esse filme nessa janela entre os filmes dos Vingadores, a possibilidade é maior ainda de farmar dinheiro infinito com esse filme. Então, assim, dá pra entender a estratégia dos caras, mas por outro lado, a chance desse filme ser um filme de multiverso também é muito grande. Outro detalhe aqui, o nome do filme é Homem-Aranha Brand New Day, Spider-Man Brand New Day. E existe um período, né, uma edição ali dos quadrinhos chamada de The Amazing Spider-Man Brand New Day também. E o que acontece nessa fase? Basicamente o Homem-Aranha, ele sofre um reboot. A Marvel deu uma rebootada na história do Homem-Aranha. E a forma como eles escolheram fazer isso na época foi bem contraditória, né? O Homem-Aranha basicamente ele faz um pacto com o Mephisto pro Mephisto
trazer a Tia May de volta à vida. A Tia May tinha morrido. E em troca, o Mephisto apaga a história do Peter com a Mary Jane. Então, o casamento do Peter, nessa época o Peter já era casado com a Mary Jane. O casamento do Peter com a Mary Jane, o relacionamento deles, tudo é basicamente apagado da história. E em compensação, a Tia May volta à vida. E alguns outros personagens que tinham morrido também voltam à vida. Eu acho que o Harry Osborn também, ele tava morto na época. E ele volta, tipo, como se nada tivesse acontecido. O Peter pergunta pra ele, o que aconteceu? Ele, não, eu tava na Europa. E voltei, tá ligado? Mais pra frente, se eu não me engano, isso tem algumas consequências, assim, pra história. Mas foi basicamente uma desculpa que a Marvel encontrou na época pra dar uma rebutada na história. E eu consigo ver, eu não acho que eles vão adaptar exatamente essa história dessa maneira, né, em Homem-Aranha 4, mas eu consigo ver alguns aspectos disso sendo adaptados nesse filme, principalmente essa questão de dar uma rebutada na história do Peter. Lembrando que o elenco confirmado pra esse filme até agora, Tom Holland como Homem-Aranha, Zendaya e a Sadie Sink são os personagens os atores confirmados nesse filme. O personagem que a Sadie Sink vai interpretar, a gente ainda não sabe. Pode ser a Mary Jane, pode ser a Jean Grey, pode ser a Gwen Stacy, pode ser a Mulher-Aranha, pode ser qualquer personagem. Mas exatamente qual personagem a gente ainda não sabe, só o tempo dirá. Mas eu acho, cara, analisando dessa forma, eu acho que tem uma chance bem alta deles darem realmente uma rebutada nessa história do Homem-Aranha, né, do Tom Holland. Já tem alguns rumores que apontam isso, que o Peter ele vai perder um pouco dessa dependência com os amigos dele, né, os amigos dele não vão ser mais uma parte tão essencial da história. Eu também vi alguns outros rumores de que o Harry Osborn vai ser introduzido em Homem-Aranha 4 pra ser ali um novo personagem coadjuvante, né, um amigo do Peter nessa história. E também tem alguns outros boatos de que a Sony tá procurando uma atriz um pouco mais velha pra ser uma vilã no filme. E aí um desses leakers da indústria, né, um dos caras mais famosos, né, o Daniel RPK, ele disse que possivelmente essa atriz que eles estão procurando vai interpretar a Spider-Queen, que é basicamente uma vilã meio secundária dos quadrinhos. Rola até um romancezinho dela com o Homem-Aranha durante um período. E aí eu não tenho certeza se eles vão tentar colocar como uma vilã principal ou vai ser só, tipo, uma vilã meio secundária dentro da história, né? Mas assim, ainda é bem difícil de ter certeza sobre o que vai ser esse filme. Tem muita gente sugerindo um filme mais pé no chão, tem muita gente sugerindo um filme de multiverso. Eu já vi gente falando sobre Senhor Negativo como vilão. Eu já vi gente falando que no final o Robert Downey Jr. vai aparecer como Dr. Destino e isso vai levar o Homem-Aranha daí para as Guerras Secretas junto dos Vingadores. Eu digo isso porque recentemente apareceu um rumor desses que indicava que isso possivelmente saiu de dentro da própria Sony. Supostamente vazaram esses detalhes aqui direto da Pascal Pictures, né, que é da Amy Pascal, que é uma das produtoras do filme, né, da Sony. Eu traduzi aqui no chat GPT para ficar mais fácil, ó. Sinopse: após os eventos de Doomsday, Peter Parker está determinado a levar uma vida normal e focar na faculdade, se afastando de suas responsabilidades como Homem-Aranha. No entanto, a paz é de curta duração quando uma nova ameaça mortal emerge, colocando seus amigos em perigo e forçando Peter a reconsiderar sua promessa. Com apostas mais altas do que nunca, Peter retorna relutantemente à sua identidade de Homem-Aranha e se vê formando uma aliança improvável para proteger aqueles que ama. E daí o elenco confirmado que eles colocam Andrew Garfield como Homem-Aranha e também o Michael Keaton como Abutre, né, já que o multiverso tá completamente aberto agora, o Abutre tá viajando entre universos. O Robert Downey Jr. como Dr. Destino, eles são todos mencionados para entrar no elenco. Inclusive esse vazamento confirmou o nome do filme na época, né, o Spider-Man Brand New Day. Eles acertaram exatamente o nome do filme. Bom, como eu já disse várias vezes, o meu desejo é que esse filme seja um filme mais pé no chão, né, cara? Eu espero muito que eles coloquem ali a Sadie Sink como um outro interesse amoroso pro Peter, pode ser uma Mary Jane, que eles introduzam o Harry Osborn no filme, quem sabe até o Norman Osborn pra no futuro ser um vilão dessa saga também, eu acho que ia ser fantástico. E já lá pro final do filme, né, já que não tem jeito mesmo, vai rolar multiverso, não tem jeito, é o Vingadores Doomsday, depois tem o Guerras Secretas, mas pro final do filme eles introduzam todo esse aspecto de multiverso pra esse quarto filme. Eu quero um Homem-Aranha pé no chão, com Mary Jane, com Harry, com Norman Osborn, os vilões que a gente já conhece do Peter Parker, o Peter Parker quebrado, tá ligado? Que, sei lá, trabalha como fotógrafo, né, ele tira ali as fotos do próprio... Caramba, parando pra pensar, né? O Peter Parker, ele tira fotos dele como Homem-Aranha pra vender as fotos dele mesmo pra sobreviver, né? O Peter Parker é basicamente um criador de conteúdo, né? Ele é tipo essas meninas que ficam no Twitter aí vendendo conteúdo pra cima e pra baixo. A diferença é que ele tira foto dele mesmo, né, como Homem-Aranha pra sobreviver. E as minas tiram foto da bolsa. Eu não consigo acreditar, velho, que eles fizeram esse final espetacular do filme pra simplesmente jogar tudo isso aqui fora numa história de multiverso, tá ligado? Esse aqui talvez, esse daqui, esses pequenos segundos, esse web swing final, sejam os melhores momentos do Homem-Aranha do Tom Holland no universo da Marvel, tá ligado? Aí os caras vão jogar tudo isso aqui fora pra fazer outra história de multiverso, é foda, né? Então, por enquanto, a janela de lançamento que a gente tem é essa daqui. A gente tem Thunderbolts, dia 2 de maio, tem Quarteto Fantástico no dia 25 de julho, tem Vingadores Doomsday no dia 1º de maio de 26, Homem-Aranha Brand New Day, dia 31 de julho de 26, e Vingadores Guerras Secretas, dia 7 de maio de 27. E o que também vai sair em 27, que já foi confirmado, é o Aranhaverso 3, né, cara? Finalmente. Deixaram a gente naquele cliffhanger, né, no final de Aranhaverso 2, tem aquele continua lá no final do filme, e esse continua, basicamente não continuou, né? Eles não avisaram mais nada, não falaram mais nada a respeito do filme desde então. O que acontece é que a Sony passou por 1 milhão de problemas nesse período. Cara, é muito difícil de fazer essas animações. A escala que esse filme tomou, né, em comparação ali, o
primeiro filme, o Homem-Aranha no Aranhaverso, cara, a escala que esse filme tomou aqui desse primeiro pro segundo, pra esse terceiro é absurda, pô. O segundo filme, o Homem-Aranha através do Aranhaverso, cara, sei lá, tem uns 20, 30 universos diferentes animados dentro do filme. E você tem muito mais versões do Homem-Aranha. Então, a quantidade de trabalho, a quantidade de animadores que eles precisam é tipo 4, 5 vezes mais. E o que acontece? Muita gente reclamou na época, né, que as condições de trabalho não eram boas, né, que tinha muita cobrança em cima e tudo mais. Então, muita gente acabou deixando a produção da Sony pra esse terceiro filme do Aranhaverso. Então, isso virou um problema gigantesco pros caras resolverem. Até por isso, eu imagino que a Sony não falou nada a respeito do filme durante tanto tempo, né? Tudo basicamente ficou atrasado. Vale lembrar, tá? Que a previsão para lançamento de Aranhaverso 3 era para 2024. Pro meio de 2024, mais ou menos. A gente tá em 2025, eles estão anunciando o filme pra 2027. Olha só. Tudo bem que, cara, era um plano muito ambicioso dos caras acharem mesmo que eles iam conseguir entregar um filme desse tamanho em tão pouco tempo, né? Um seguido do outro. Mas agora parece que vai rolar, já que eles confirmaram data e tomara que não adie, né? Bom, nas fotos que eles divulgaram, a gente tem o Miles G. Morales, né? Já deu pra ver que essa batalha do Miles Gatuno com o nosso Miles Morales, ela vai percorrer múltiplos universos, né? Dá pra gente ver por essas imagens. Nessa outra imagem aqui também dá pra gente ver, né? Os dois se enfrentando. Isso aqui parece um universo diferente, né? Daquele universo 42, que é o universo do Miles G. Morales, né? O universo que o Miles ficou preso. Pelo estilo de animação aqui parece ser um universo diferente, a não ser que seja um glitch ou alguma coisa do tipo. Aqui parece uma espécie de academia. Quem sabe, na verdade, pode ser aquele galpão, né? Que o Miles ficou preso no final do filme, né? Que o tio dele desse universo acabou prendendo ele. E daí foi revelado o Miles G. Morales, que é o Gatuno nesse universo, né? Foi confirmado que o filme, ele segue diretamente, exatamente onde o filme parou, com o Miles Morales se livrando ali, conseguindo fugir, né? Do Miles G. Morales. E o filme deixando em aberto essa possibilidade de uma batalha entre os dois. É exatamente dali que vai seguir o terceiro filme. Isso daqui também parece um outro universo. Bem diferente o estilo de animação, né? Nesse estilo meio de colagem. Os objetos nesse estilo parece que estão colados aqui. E isso daqui parece ser bem depois da batalha entre o Miles Morales normal, né? E o Miles G. Morales, que é o Gatuno. Isso aqui parece meio que uma sequência daquela parte. Essa outra imagem aqui, né? E talvez quem vai ajudar o Miles a se livrar desse Miles G. Morales é a própria Spider-Gwen. Dá pra ver que o Miles tá claramente pistola com ela, né? Tá chateado pelo que ela fez. Tanto que aqui nessa outra imagem, olha só, em comparação, era o Miles basicamente que ficava seguindo ela, e já nesse filme é ela que tá indo atrás do Miles pra tentar se desculpar de alguma forma. Não sobra nada pro Betinha, né? E essa aqui é uma imagem vazada diretamente desse momento lá na CinemaCon. Eles dizem basicamente que existem mais pessoas para serem conhecidas, mais oportunidades por aí e mais chances de tentar viver, aprender e aplicar. É basicamente o filme dizendo que tem muito mais coisa pra vir por aí. Nesse terceiro filme, obviamente, o Mancha continua sendo a maior ameaça, né, pra esse multiverso todo. E se no filme anterior a gente já teve vários Homens-Aranha, a gente já teve vários universos, nesse terceiro filme a gente vai ter mais universos ainda e mais variantes do Homem-Aranha ainda, tá? Vale lembrar também que essa é a conclusão dessa história, né? Já foi confirmado pela Sony que essa é a conclusão dessa trilogia e não vai ter mais filmes. Pelo menos dessa fase ali do Aranhaverso. Tem rumores de que vão ter animações separadas da Spider-Gwen e de outras versões do Homem-Aranha, né? Que foram retratadas, né, nessa animação. Mas pelo que parece, esse é o fim mesmo. Eu só sei que eu fiquei muito hypado agora, cara. Eu acho que tem muita coisa boa pra vir por aí. Eu espero que o Homem-Aranha 4 simbolize uma nova fase, né, do Homem-Aranha, desse Homem-Aranha do Tom Holland nesse universo da Marvel. Eu tenho aquela sensação de que esse Homem-Aranha do Tom Holland, o potencial dele mesmo nunca foi totalmente explorado. Eu acho o Tom Holland fantástico como Homem-Aranha, mas eu acho que em grande parte ele fica devendo, e não por culpa dele necessariamente, mas por direções ali, opções, né, que a Marvel toma no meio do caminho, né, decisões que eles tomam, que acabam não favorecendo muito o personagem que deveria, eu já falei isso 1000 vezes, o Homem-Aranha deveria ser o personagem principal do universo da Marvel, isso é óbvio. É compreensível que a Marvel não faça isso, já que o Tom Holland, né, o Homem-Aranha, é propriedade da Sony, mas eu acho que a Sony também já passou da hora deles entenderem que esse personagem é muito maior que esse universo de bosta que eles construíram durante esse tempo todo. Eles já praticamente destruíram duas franquias fantásticas do Homem-Aranha, lá do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. E eu acho que a última coisa que eles querem é destruir uma terceira saga do Homem-Aranha por, sei lá, mano, por puro ego. Já que eles não conseguem lidar bem com o personagem, eles não conseguem lidar bem com os vilões do personagem, não conseguem construir nada que presta ao redor do personagem, e também não dão pra Marvel a possibilidade de explorar esse potencial do maior personagem do universo da Marvel, cara. Eu espero que esse quarto filme marque o início de uma nova fase, cara. Eu espero de verdade. E que esse Homem-Aranha não dependa mais tanto desses personagens da Marvel como um todo. Eu espero que a Marvel, depois dessa fase do multiverso, eles deem meio que uma rebutada nesse universo e comecem a trabalhar de forma independente em cada um dos personagens.
personagens, pra daí, quem sabe, mais pra frente a gente ter de novo uma construção de uma grande saga, sabe? Mas eu acho que a gente podia ter pelo menos uma saga ali inteira da Marvel mais terrena, né? Mais pé no chão. E eu tô muito hypado pro Aranhaverso 3, eu acho que vocês também, né, cara? Eu vejo o feedback da galera, o quanto a galera espera pelo Aranhaverso 3 e o quanto que a Sony judiou da gente esse tempo todo em não falar absolutamente nada sobre o filme, deixar as coisas como tão e não dar nenhuma atualização nem nada do tipo. Eu só espero que o filme não seja adiado de novo. E você, mano, você tá hypado pro Homem-Aranha 4, tá hypado pro Aranhaverso 3? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer no filme, principalmente no Homem-Aranha 4. Quais são as suas expectativas pro Homem-Aranha 4? Quem que você acha que vai ser o vilão principal e se esse filme vai ser um filme de multiverso ou vai ser um filme mais pé no chão? Comenta aqui embaixo o que você acha, tá? Deixa aquele likezão pra dar uma força, se inscreve aqui embaixo pra receber mais vídeos sobre Homem-Aranha, sobre Marvel e tudo mais. Um abraço e até a próxima.